Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa noite a todos. Graças a Deus, vocês estão bem? Sim. Digamos de passagem sim. Muito bem, maravilha, né? Que bom nós estamos aqui reunidos nesta reunião de oração, propriamente dita, a qual nós fazemos parte de um movimento maravilhoso, o movimento da renovação carismática, que tem por essência o clamor ao Espírito Santo, ao batismo do Espírito Santo, que aqui nós fazemos parte de uma vida fraterna e ao mesmo tempo dentro do nosso coração, que a qual o Espírito Santo derramou sobre todos nós, os carismas e os dons. Amados irmãos e amadas irmãs, é muito bom você estar neste grupo de geração. E muito mais do que isso, é viver a dinâmica dessa transformação que o Espírito Santo convoca, que o Espírito Santo chama a nós estarmos cientes da transformação que Ele irá fazer nesta noite. Vocês creem nisso? Sim! E que nós possamos desde já nos assentar. Eu tenho esse costume que eu estou começando a pegar agora. Eu vou fazer uma pergunta muito básica. Quem me conhece, levanta o dedo. Quem me conhece, levanta o dedo. Bem, a grande maioria já me conhece. Equipes de cegos, de núcleo de serviço, grupo de oração já me conhece, né? Eu vou fazer questão de falar para aquelas pessoas que ainda não me conhecem, mas que não vão perder absolutamente nada. Sabe por quê? Eu não sou tão frio assim, mas é o Espírito Santo que me fez assim. Para não perder tempo, eu quero aqui me apresentar mesmo. Eu me chamo Cristiano, faço parte da renovação carismática Diocese de Campo Limpo, onde a paróquia aqui na qual eu tenho um grupo de oração, que é a paróquia Cristo Ressuscitado, grupo de oração Dai-me Almas. E o meu grupo de oração aconteceu ontem, pela graça de Deus. E lá no meu grupo prego e também informo os servos também. Com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje o Senhor quer nos encorajar. Hoje o Senhor quer nos tirar da lerdeza. Hoje o Senhor quer nos tirarmos de tudo aquilo que é de seguro. Hoje o Senhor nos propõe a viver um tema. Mas Cristiano, qual é o tema? Eu vou dizer para vocês agora. Senhor, aumentai a minha fé. É uma pergunta até mesmo. Eu coloco como uma pergunta. Será que de fato nós viemos a este grupo geração verdadeiramente para aumentar a nossa fé em Cristo, sim ou não? Sim. Maravilha! É disso que Deus gosta. De pessoas plenamente decididas a viver este grande mistério. O mistério da palavra de Deus que vai ser proclamada agora nessa pregação. Eu quero convidar cada um de vocês a tomarem a Bíblia no Novo Testamento do evangelista São Lucas, Lucas capítulo 17, e eu vou trabalhar os 5 versículos primeiro, do número 1 até o número 5, que é o tema da nossa reflexão, da nossa pregação. Evangelho de São Lucas, capítulo 17, versículo número 1 ao número 5. Quem achou, dá um joinha. Quem achou? Parabéns. E você que não trouxe a palavra de Deus por N motivos, eu convido a você a sentar do lado com quem tem a palavra de Deus, para que você possa saborear e ao mesmo tempo você beber dela. Isso que é interessante dentro de um grupo de geração. Que vocês tragam a palavra de Deus, porque
missa, ela se torna também um alimento muito rico, um alimento espiritual. Assim, o magistério da igreja nos diz mais ou menos assim, que da mesma forma a Eucaristia que nós alimentamos, também é da mesma maneira da palavra a qual nós ouvimos e que nós nos alimentamos. Amém? Vamos lá, vamos iniciar? Pois bem, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que haja causas de queda, mas ai daquele por meio de quem acontece a queda. É melhor para que ele lhe amarre o pescoço uma mó de moinho e atire ao mar, e que ele não faça cair um só desses pequenos. Ficai de sobreaviso, ou em outras palavras, tomai cuidado. Se teu irmão vier a te ofender, repreende, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se ele te ofender 7 vezes por dia, e 7 vezes voltar a ti, dizendo: eu me arrependo, tu o perdoarás. Último versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta em nós a fé. Paramos aqui e vamos entrar no que a pregação vai nos interessar. O evangelista São Lucas, ele vai abordar 3 temas de um texto o quanto grande, sobre 3 aspectos: da questão do escândalo, da questão do perdão e também da questão da fé. Mas nós vamos primeiro, antes de tudo, entender o evangelista Lucas. O evangelista Lucas, ao redigir o seu próprio evangelho, ele pega a fonte de São Marcos, que segundo os historiadores, o evangelho de São Marcos, ele é escrito por volta do ano 66 ao 70. Já o evangelho de Lucas, ele está situado basicamente entre os anos 70 e 90. Mas para que finalidade este evangelho ele foi escrito? Ele foi de fato destinado aos pagãos que logo após se tornaram cristãos. E esta obra de Lucas, ela é dedicada a Teófilo. Nós podemos entender que Teófilo seria uma pessoa ou algo fictício. A significação do nome Teófilo quer dizer amigo de Deus. Lucas convida a cada um de nós, na sua geração, a nos tornarmos amigos de Deus. E a título de curiosidade também, Lucas não chegou a conhecer Jesus Cristo. Tanto é que Lucas teve um dos melhores companheiros de missão, que seria São Paulo. São Paulo havia ali conhecido Jesus, não da forma como Lucas o conheceu. Por sua vez, São Paulo teve uma experiência espiritual, e Lucas, ao redigir este evangelho, ele teve que recolher alguns dados históricos. E também Lucas, ele é o autor de 2 livros, este evangelho e o Atos dos Apóstolos, que vem a ser a sua própria continuação. Agora nós vamos entrar no coração do texto verdadeiramente. Aqui neste texto contém pequenos ensinamentos ou instruções que Jesus ali transmite aos seus discípulos. Discípulos estes
junto com Jesus, que estavam a caminho de Jerusalém. E nessas 5 mini mensagens, 3 delas nós iremos aqui abordar dentro deste capítulo. O primeiro e o segundo versículo se dá quando Jesus ele começa a falar a respeito do escândalo. Aqui eu estou colocando alguns itens que nós veremos com o coração aberto entender a particularidade de cada um. Do versículo 3 ao versículo 4, o próprio Jesus ele vai falar a respeito do perdão. Já o versículo 5 e 6, Jesus ele faz a ressalva do tema da fé que é encontrada aqui nessa pregação. Para que nós possamos entender o versículo 5, é necessário a gente partir do princípio, para que nós possamos melhor nos localizar nesses encontros. E desde já nessas 3 primeiras mini mensagens, primeiro, Jesus, neste exato momento, ele se dirige aos seus discípulos. E o próprio Jesus, ele fala inevitavelmente dos escândalos. Como assim? Jesus, ao falar isso, ele entendeu que nós, sem exceção, seres humanos, somos limitados e pecadores. Fala para o irmão da direita e da esquerda: você é pecador e ninguém é diferente. Vamos lá. Se Jesus, na palavra de Lucas, ele entende que nós somos pecadores de fato, ele também entende que cada um de nós um dia podemos errar. Não aqui no grupo Geração, lá na sua casa, no seu trabalho, no seu curso, na faculdade. Só que, porém, ao mesmo tempo, ele vai dizer que aquele que causa, nós vamos nos colocar na condição de seguidores do caminho ou discípulos de Jesus. Vocês estão entendendo essa pegada? Sim ou não? Oh, maravilha, desse jeito. É aquela questão: aquele que causa escândalo, eita, agora a boca está torcendo o rabo bonito. Aquele, o fulano, a fulana, que causa escândalo, está literalmente falando, eu vou usar um termo muito popular, vamos falar disso, né? A pessoa está complicada, ou uma pessoa que está mal, uma pessoa que está infeliz em todos os aspectos. E na palavra vai aparecer a palavra ai. Não é palavra de dor não, também é. A palavra ai é uma expressão do Antigo Testamento. É o que? Uma condenação. Preste atenção que Jesus estava falando ali. Ele estava condenando a ação, uma interjeição. Ou seja, este ai não é um ai que você sente aquela dor que você leva uma pedrada, e nem um tropicão, né? Mas este ai é dirigido àqueles que causarem escândalo. Cristiano, o que quer dizer isso? O que quer dizer a palavra escândalo na Bíblia? A palavra escândalo vem de uma língua grega, que eu não vou falar o nome dela, mas eu vou falar a significação. Ela é uma ação ou circunstância que conduz alguém
a fazer ou a agir, de forma contrária àquilo que é a fé. Nós professamos a fé católica. Aí entra aquela questão, algo muito tentador, que nós corremos muito risco. A questão do contra-testemunho. Se o tema está propondo que nós pedimos ao Senhor que a nossa fé seja aumentada, de fato, nós precisamos tomar o máximo de cuidado com a questão da reputação daquele que busca a Deus, daquele que serve a igreja, e até mesmo aqueles que estão já entrando agora a viver essa fé. Ou seja, trata-se de uma forma de um outro, as pessoas em geral, de fazer, pecar, ou em outras palavras, incitar a não crer naquilo que é sagrado. A chave do negócio está aí. Se eu quero ter uma fé embasada, se eu quero ter uma fé viva, eu preciso fazer jus ao que eu creio, ao que eu professo, ao que eu oro, ao que eu medito a Santa Palavra. Tanto mais a Sagrada Eucaristia, eu preciso também fazer jus à reza do Santo Rosário, à reza do Santo Terço. Eu preciso fazer jus a essa fé, que a qual eu preciso clamar, com a qual nós estamos pedindo a nós adorarmos mais de coração aberto Jesus Eucarístico. A mensagem está endereçada a cada um de nós, que muitas vezes veio a este grupo de oração prostrado, abatido, desanimado. Já passou 38 meses de pandemia de Covid-19 e você ainda está terminando na descrença, você está quebrado, você, ao entrar na igreja, você já não sente mais o que você sentia antes, o seu entusiasmo havia perdido, a sua crença também piorou. Hoje, amado irmão e amada irmã, hoje você vai sair daqui diferente dos 38 meses que você vivenciou. Hoje, nessa noite, amado irmão e amada irmã, você vai sair daqui sacudido, repleto de graça, repleto de emanação de poder do Espírito Santo do Senhor, e pode aplaudir isso se você crê nisso. No versículo 2, Jesus, ele cita a questão que era melhor que essa pessoa colocasse uma pedra de moinho no pescoço e se jogasse ao mar. Vamos entender a forma de dizer de Jesus? Jesus, ele não está dizendo que eu vou pegar uma pedra, eu vou amarrar a pedra, vou colocar no meu pescoço e vou jogar lá, no mar, na represa. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo? Ele está usando este termo para falar de uma pessoa que está, desculpa o termo da palavra, aqui eu creio que tem pouca criança, mas aqui a maioria é. O termo lascado ou lascada na vida, esse termo. Jesus está falando exatamente aos discípulos, está falando para nós também, sem exceção. Os discípulos nunca devem, com suas atitudes, tanto mais nós não podemos desvirtuar a fé das pessoas, levar as pessoas a cometerem pecado. É isso que a palavra vai nos desafiar e vai nos convidar.
nós não podemos levar as pessoas a um ato contrário da fé. Partindo para o versículo 3, Jesus, ele como que conclui o ensinamento, e ele usa o verbo imperativo ao acautelar, vigiar, tomar cuidado, porque este pronome, tomar cuidado, acautelar, vigiar, é um pronome reflexivo, nos dá o que? Uma reflexão. Opa, peraí, preciso estar atento com a minha conduta e com a minha vida. E esse mesmo verbo, ele remete a cada um de nós, para que nós possamos ser guardas de si mesmo. Precisamos, Grupo Geração Mensageiros da Boa Nova, a nós termos consciências das atitudes e também de suas ações. Também o próprio Jesus está dizendo aos discípulos tomarem conta de si mesmos, está endereçado também a cada um de nós. E uma pergunta: será que as nossas ações estão de fato levando os outros a caírem no pecado? Aí é vocês que respondem para Deus. Ou achar que o pecado é normal, ou achar que o pecado é comum. Se falando questão de relativização, né? Nós estamos vivendo no avesso. O pecado parece estar falando mais alto do que as nossas observâncias, do que a nossa busca, do que o nosso temor ao Senhor. Nós estamos vivendo isso. Mas isso não está apenas endereçado a nós. Eu diria na ousadia, até cargos mais altos estão vivendo isso. Cargos mais altos. Para não citar nome, mas hoje, meio religioso, está vivendo uma inversão de valores. Continuando, as pessoas, nós, quando olharem para nós, elas não podem ser conduzidas ao erro. Jesus, ele vai concluindo o primeiro discurso e começa com o outro, com a questão qual? Do perdão fraterno. Eu já falei da questão do escândalo, ok? Está entendido aqui? Primeiro ponto do escândalo foi falado. Agora nós vamos falar um pouco sobre o perdão fraterno. Jesus, na leitura, ele vai colocar 3 condições. Se teu irmão vier a te ofender, repreende. E se ele se arrepender, perdoa. E se ele te ofender 7 vezes por dia, 7 vezes voltar a ti, dizendo: eu me arrependo, tu o perdoarás. Eis aí as 3 condições. E as consequências, elas só vão acontecer quando nós não praticarmos isso. Talvez alguns de vocês veio aqui precisando de uma reconciliação, precisando perdoar alguém. Para ficar mais prático esta pregação, porque todos nós, eu digo todos, temos a incumbência de Jesus de chegar perto da pessoa que muitas vezes tem rancor, tem mágoa. É um desafio que Deus está fazendo para nós. Jesus dá um dado da comunidade que precisa viver este perdão. Por quê? O perdão, ele está vinculado ao arrependimento.
Se uma pessoa é chamada a perdoar, uma pessoa é chamada a quê? A palavra principal que nós vamos entrar. O que Jesus nos ensina é a cuidar de novos convertidos com o exercício da fé. Ou seja, os que são como criança, e a quantas vezes deveremos perdoar o nosso irmão? Que quanto mais nós perdoamos, mais seremos perdoados. E Jesus, Ele ensina também sobre a fé, usando o exemplo do grão de mostarda. Às vezes você vem a este grupo de geração dizendo: eu não tenho a menor fé, mas o Senhor diz na leitura: se você tiver uma fé com um grão de mostarda, você vai muito mais além. Está simples assim? Sim ou não? É que nem Paulo na sua carta vai dizer: se eu estou fraco, o Senhor me tornará forte. Para encarar esse estilo de vida, este legado que o Senhor está fazendo sobre cada um de nós, o perdoar, o que vem a ser? Para sempre. Não é 7 vezes ao dia, como os judeus ensinam, né? 7 vezes ao dia. Mas nós somos chamados a perdoar sempre. Porque se o espírito de perdão move o coração, uma pessoa, nós, aliás, estaremos dispostos a perdoar alguém arrependido. Para que o perdão venha acontecer, é necessário que nasça dentro do seu coração o arrependimento. E muito mais do que isso, uma outra figura que Jesus fala, da questão da amoreira, a esse monte não deverá, porém, porque trata de uma suavização da forma arrojada que Jesus fala. Ele usa muitas figuras nessa leitura que aqui está endereçada, numa expressão que podemos pensar paralela à usada pelo Senhor, tanto no Evangelho de Mateus capítulo 17, versículo 20, e em Marcos capítulo 11, versículo 23. A resposta de Deus é sempre a mesma, que é para nós: continue a acreditar. Nós somos chamados a acreditar. Nós somos chamados a ter fé. Nós somos chamados a buscar de fato a essa atenção que o Senhor nos convida nessa noite. Eu tenho mais ou menos 5 minutos para poder encerrar essa pregação, mas eu quero frisar a questão da fé. Se nós ouvimos a voz do Senhor, não fechei os vossos corações neste grupo. Essa voz, quem é essa voz? O próprio Deus. É o próprio Deus que nos ajuda a abrir o coração, a nos abandonarmos das nossas esperas, das nossas firmezas, os nossos programas, as interrogações com as quais faz com que admitamos os planos de Deus. Eu vou fazer questão de resumir a fé
não resume em admitir um punhado de verdades. A fé do cristão admite escolha concreta é seguir Jesus. A fé, ela não está pautada apenas na teoria de conhecimento, mas assim é na ação que nós saberemos se estamos de fato do lado do Senhor ou estamos mais do lado do vosso adversário. Porque o vosso adversário, ele apenas acredita, mas não crê como nós cremos. Para tal, é necessário, amados irmãos e amadas irmãs, se nós queremos ter fé mesmo, a repudiar certos hábitos, a rejeitar, para que nós possamos dar passos seguros de fé. Porque a fé em Jesus é capaz de realizar coisas aos nossos olhos, aos olhos dos homens. Como ouvimos o relato deste evangelho, eu vou deixar bem claro para vocês uma coisa: Jesus não nos convida a usar a fé para obrigar a Deus satisfazer as nossas ambições ou manias. O mal do católico é isso, o mal da renovação é isso, obrigar a Deus a satisfazer o que Ele tem que dar. Olha, a gente usa a palavra, o Senhor tem que me dar isso. Não. Sabe o que é isso? Falta de mística na dimensão da oração. Nós temos que aprender com os santos. Se nós estarmos na graça, Ele nos abençoa. Eu não quero dizer, se nós não estivermos na graça, Ele não vai nos abençoar. Muito pelo contrário, vai abençoar porque Ele é misericórdia, mas tem um porém. Ele é justo, Ele é justiça. O Senhor nos convida ao arrependimento. O Senhor nos convida a nós termos uma fé fixa. O Senhor nos convida, além da reconciliação, além da fé, a nós nos dissociarmos disso. Para quê? Para que a nossa consciência seja reavivada pelo Espírito Santo. E eu quero finalizar. A fé do cristão não é uma fidelidade morta, mas viva e ativa em contínuo crescimento por obra do Espírito Santo. Quem deseja ser reavivado na fé, quem deseja receber esta fé, quem deseja almejar e alcançar a fé, se levanta em nome de Jesus. Nós vamos entrar num momento maravilhoso no grupo Geração. Esse momento maravilhoso que o grupo Geração propõe para nós, logo após a pregação, é a resposta ao tema proposto. Agora você vai pedir para Deus que o Senhor aumenta dentro de você a fé. O Ministério de Música vai preparar, vai convidar aos intercessores sérios do grupo Geração Mensageiros da Boa Nova para que perfilados vai ser colocado aqui, perfilados à frente. Eu vou afastar até o ambão aqui. Acho que não precisa. É só ficar nessa faixa aqui na frente. Tranquilo.